Esdras capítulo 2. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atitá, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo. Os filhos de Ziá, os filhos de Azufá, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agabá, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufá, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsá, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Atifá. Os filhos dos servos de Salomão. Os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perudá, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer
porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e as suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu antigo lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel.